Oi pessoal, aqui é o Vinícius Borges, eu sou médico infectologista gay e sou idealizador do canal Doutor Maravilha, que é um canal de saúde que eu criei voltado para a população LGBT e para a saúde das pessoas vivendo com HIV e AIDS. A primeira coisa, eu tento conhecer o meu paciente, né? Conversar, às vezes de uma maneira descontraída, para ver mesmo como que está a vida sexual dele, o que que ele gosta de fazer, tentar quebrar o gelo, né, daquela consulta. E eu pergunto se após o sexo, por exemplo, ele tem culpa, tem medo, porque é um sentimento que às vezes acompanha. Se tem culpa e tem medo após o sexo, é alguma coisa que a gente tem que investigar. Então, se a pessoa fala que transa, mas sempre depois, nossa, mas eu fiquei com medo, será que eu me infectei? Será que eu devia ter usado isso? Será que eu não devia ter usado ou ter feito aquilo? Então, eu vejo que se o sexo, o antes está bom, o durante está melhor ainda, mas depois bate uma culpa, um ressentimento, eu vejo que ali eu posso entrar. Então, eu tento conversar com eles, pergunto, o que então que está errado? Aí muitos falam, mas é porque eu não gosto de usar preservativo, eu não tinha preservativo. Aí eu começo a tentar abranger um universo maior. Mas por que você conhece que poderia te ajudar nisso, né? Quais são as estratégias que você conhece? Tipo, a esmagadora maioria vai falar preservativo, né? É a única estratégia de prevenção. Aí eu começo a falar das outras estratégias, né? Do tratamento como prevenção, as testagens, a triagem, tratamento para as ISTs, profilaxias pré e pós-exposição, meio que descortinando, né? Um mundo novo para eles, né? Prevenção combinada é o conjunto de medidas, né, de estratégias que você pode utilizar, além do preservativo, para você viver, né, a sua vida sexual, a sua vida afetiva, da maneira mais saudável possível, né, se prevenindo do HIV e das demais ISTs. Hoje em dia a gente não fala só de preservativo, a gente fala sobre um conjunto de estratégias que passam pela profilaxia pós-exposição, profilaxia pré-exposição, tratamento como prevenção, testagem e tratamento de ISTs. Então é um conjunto de medidas que visa ver o que aquela pessoa curte, o que aquela pessoa sente prazer, para que ela possa gerir essa sexualidade. As medicações utilizadas nessas estratégias biomédicas, né, as profilaxias pré e pós-exposição, são medicações simples e são medicações bem avançadas, né? A medicação da PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é aquela que é feita em caráter urgencial, ela é a mesma utilizada, por exemplo, para o tratamento do HIV. Então, são 3 substâncias muito eficazes. Geralmente, os efeitos colaterais podem ser um pouco de dor de barriga, uma diarreia nos primeiros dias, dor de cabeça, mas que cede. Às vezes, a pessoa deixa de procurar porque tem medo de efeito colateral. Não, vale a pena utilizar porque já é bem mais tranquilo e a eficácia é muito alta. Já em relação à profilaxia pré-exposição, os efeitos são ainda menores, né, porque são menos substâncias. Também você pode ter algum desses efeitos gastrointestinais no começo, mas que também desaparecem rapidamente. Primeira mensagem para falar para as pessoas transarem, né? Porque a gente começa a falar tanto de prevenção, de coisa, de risco de doenças, de infecção, de HIV, de sífilis, e as pessoas ficam com medo. E não, sexo é uma coisa natural, é qualidade de vida, é prazer. Mas é importante que as pessoas se conheçam e, primeiramente, também comecem a falar sobre sexo. Às vezes você vai numa consulta, procura um profissional, fica constrangido. Por exemplo, eu tinha um paciente que se tratava de HIV há uns 3 anos, um cara jovem, ele estava com os exames todos em dias, tudo ótimo, e ele falava pra mim que ele não estava namorando ninguém, fazia uns 2 anos que ele não transava, porque ele tinha medo de passar o vírus para outra pessoa. Eu falei, não, você tá indetectável, você não transmite, você é uma pessoa que tem tudo para viver a sua sexualidade de uma maneira plena. Aí ele virou para mim e falou, nossa doutor, você foi a primeira pessoa que olhou para mim e não viu só um vírus, viu uma pessoa, porque não é só dar medicamento, não é só fazer a pessoa ficar indetectável, né? É como se ela fosse uma ameaça, um vírus ambulante. Essa pessoa tem que viver da melhor maneira possível. E as pessoas que querem viver a sua sexualidade, vivam com HIV ou não, precisam desse suporte, precisam aprender que sexo não é sujo, sexo não é errado. O importante é que as pessoas conheçam os seus riscos, possam geri-los da melhor maneira e possam viver a vida da maneira mais plena possível, né? Porque sexualidade é vida, é saúde, e a partir dessas estratégias que eu falei e desse suporte, né, as pessoas podem viver bem. Eu acho que todo mundo quer, no final, é viver bem. E é para isso que a gente está aqui.